Olá, boa tarde. São 4 horas e 28 minutos e este é o Justiça Agora. Hoje pela manhã teve sessão extraordinária no Supremo Tribunal Federal e hoje à tarde os ministros se reúnem para a sessão ordinária. A repórter Carla Lucena acompanha e ao vivo tem as informações para a gente. Boa tarde, Carla. Olá, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, na primeira parte da sessão plenária de hoje, os ministros concluíram o julgamento de uma ação que trata sobre o poder do delegado de polícia poder assinar acordos de delação premiada. Essa ação começou a ser julgada em dezembro do ano passado e hoje, por maioria, os ministros concluíram que o delegado de polícia pode sim assinar esses tipos de acordo. O julgamento foi concluído com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir um trecho do voto da ministra. A colaboração entre as instituições, no caso específico do Ministério Público e da Polícia, não é premiada, mas é um prêmio para a cidadania e contra o crime. Em casos de crime organizado e mais ainda quando se tem nas entranhas do Estado, leva aqui, se não houver a colaboração das instituições para que o Poder Judiciário possa agir de maneira eficiente, pode-se ter a frustração total da possibilidade da punição pelo Estado. E agora, na segunda parte da sessão, os ministros vão retomar o julgamento de outras ações. Destaque para a ação que vai tratar se emissoras de televisão podem veicular programas que ridicularizam ou degridem a imagem de candidatos nos 3 meses que antecedem as eleições. Esta ação é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E lembrando que a cobertura completa da sessão plenária você acompanha ainda hoje no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora volto com você, Érica. Obrigada, Carla. E a presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, recebeu no início da tarde de hoje a medalha da Defensoria Pública de Minas Gerais. A ministra Carmen Lúcia recebeu a medalha das mãos da Defensora-Geral de Minas Gerais, Cristiane Malardi. A homenagem é pela contribuição da ministra nos trabalhos da instituição, pelo fortalecimento das atividades desenvolvidas pelos defensores e apoio às causas dos cidadãos vulneráveis. O grande colar, que é a maior honraria concedida pela Defensoria Pública, estava para ser entregue à presidente do Supremo Tribunal Federal desde 2015 e hoje essa oportunidade finalmente se concretizou. Temos diversos exemplos, a causa de mulheres vulneráveis, gestantes e em diversos segmentos, como o recente HC coletivo, com a participação da ministra, em inúmeros projetos envolvendo o sistema prisional, envolvendo crianças, adolescentes, e eu quero agradecer efetivamente essa participação da ministra Carmen Lúcia, não só contribuindo para o engrandecimento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mas para todas as defensorias públicas do Brasil. E o Tribunal Superior Eleitoral e a Delegação Europeia no Brasil promovem, a partir de amanhã, um seminário internacional sobre as fake news. O objetivo é falar mais sobre os impactos sociais, políticos e econômicos das notícias falsas na internet em período eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, se reuniu com o embaixador da União Europeia no Brasil para falar sobre o evento que vai reunir os maiores especialistas brasileiros e europeus no TSE. Para o embaixador, as notícias falsas na internet são uma ameaça ao processo democrático no mundo todo. Quando falamos de fake news, estamos falando de algo que corrói as democracias, que corrói as próprias instituições que são o substrato da democracia. O embaixador lembra ainda que as medidas para proteger a integridade dos processos eleitorais devem ser tomadas em conjunto para terem forças diante dos desafios que estão por vir. O seminário, eu creio que vai ajudar muito a trocar boas práticas e experiências e ideias e a nossa intenção é que seja uma semente, que seja o início de um processo de troca profunda e profícua de experiências e que saibamos aprender juntos. O seminário vai ser realizado no Auditório 1 do TSE em Brasília. A iniciativa também tem apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O seminário vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube.
E a inscrição pode ser feita no site do TSE até às 5 horas da tarde de hoje. O Justiça Agora termina aqui, mas a gente se encontra novamente no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.